Água fria. Água fria e água quente. Vou até juntar as duas. Propriedades do meio líquido. Pouca gente pesquisa sobre a propriedade do meio líquido. E tem uma propriedade que explica a diferença de nadar na água quente e na água fria. Imagina o motor do carro. O motor do carro, quando ele está quente, motor não, o óleo, né? O óleo do carro, quando ele está quente, ele fica mais líquido. Quando está frio, ele fica mais consistente, como se fosse um shampoo, né? E quando ele está quente, ele fica que nem uma água. Então eu penso o seguinte: na água quente, se a água quente transforma o líquido, ele fica mais solúvel, né? Então o apoio nosso fica prejudicado. Por isso que tem aquela sensação de patinar, né? A gente usa esse termo na natação, patinar. Não consegue achar um apoio para ter uma boa propulsão. Então na água quente a gente tende a patinar um pouco mais. E na água fria a gente consegue aplicar um apoio melhor. Porque realmente as partículas da água, na água fria, elas estão mais próximas. Então a gente tem um apoio melhor. E na água quente, essas partículas elas estão mais separadas, né, entre aspas. Então a gente tem mais dificuldade. Fora isso, se for nadar numa água fria, o ideal é que faça um trabalho progressivo. E progressivo que eu digo é, mais uma vez, por que entra na adaptação técnica isso? Porque um trabalho progressivo ele pode ser na força. Então eu posso fazer um progressivo aplicando força no começo da prova. Aí lá no meio fica difícil de aplicar a força. Então eu tenho que aumentar a minha cadência de braçada. E o que é importante com isso? Tanto eu aplicando força, quanto eu aplicando uma maior frequência de braçada, eu estou gerando calor para o meu corpo. Gerando calor, eu vou passar menos frio. E o que aconteceu comigo? Vou tomar uma água aqui. O que aconteceu comigo numa prova no Canadá? Fui acompanhar o pelotão principal, acompanhei por 1h30, quebrei, a água estava a 16 graus e eu não tinha mais como gerar energia. Então, quer dizer, eu fiquei 6 horas, porque a prova durou 7h30, eu fiquei 6 horas passando frio, porque eu gastei toda a minha energia. Eu fiz a força, eu aumentei a frequência de braçada, tudo em 1h30. Parei de gerar energia, parei de produzir calor e passei frio, né? E acredito que muitos acabam tendo essa dificuldade. Quem aqui nunca entrou na água, né? Ou melhor, nunca não. Quem aqui entra na água fria e sai nadando que nem um maluco para esquentar? Isso é uma das coisas mais comuns que tem. O aluno entra, dá um grito e sai nadando que nem um louco, né? 2 cuidados com essa atitude. Primeiro, você pode se lesionar, porque muitos não fazem o aquecimento antes, então sai nadando que nem um maluco, pode se lesionar. Segundo, você está gastando toda a sua energia para gerar calor de uma vez só. Lá no meio do treino pode ser que você sinta frio. E o mais agravante, se isso é numa prova, é onde começa a entrar a hipotermia, né? Porque você não está gerando calor. Não gera calor, entra a hipotermia, tá bom? Na água fria, o batimento cardíaco tende a baixar. Na água fria, tende a baixar, porque a circulação sanguínea, a gente tem uma vasoconstrição, né? Então, a vasoconstrição, ela reduz o fluxo sanguíneo. No calor, se a gente começa a fazer mais esforço, a frequência cardíaca tende a aumentar, porque a gente tem uma vasodilatação, então começa a circular mais sangue. Então a frequência cardíaca fica mais alta e, consequentemente, nosso corpo esquenta. Então, voltando lá, água fria, trabalho progressivo, na força, sempre na força, porque a força a gente está descansado, a gente tem que aplicar a força. Aí a nossa segunda ferramenta é a frequência de braçada. Força, finalizando bem, né? Aplicando amplitude no movimento. Frequência de braçada, tirando a força e tirando o apoio inicial da braçada. Aí esse tirando o apoio inicial da braçada, entra a extensão completa do braço e já entra para a puxada. Na hora, quanto mais fechado a gente fizer a alavanca aqui, esse ângulo aqui mais fechado, dedão sempre na linha mediana do corpo, quanto mais fechado a gente fizer esse ângulo aqui, menos apoio, né, menos força a gente vai ter nesse início da braçada,
e depois vamos ter uma finalização melhor. Tendo menos apoio, a gente consegue ter uma frequência de braçada maior. Então, além de entrar e já entrar para a puxada, se eu mudar esse ângulo de braçada, trazer um pouco mais para dentro, eu consigo aumentar mais ainda a frequência de braçada. O importante é sempre meio para o final, aplicação de força, que é isso que vai levantar o corpo e vai dar uma boa propulsão para vocês, tá bom?